Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. António Ramalho, a auditoria refere algumas falhas na concessão de crédito. Ou, de outra forma, faz referência a haver aqui questões ao nível dos regulamentos e processos de decisão. Eu pergunto-lhe se hoje se pode afirmar aqui que são seguidas as melhores práticas na concessão de crédito do banco e se são seguidas também as recomendações que a auditoria, digamos, indicou. No processo viriato, ainda voltando ao processo viriato, há uma questão que para nós não ficou clara, pelo menos para mim não ficou muito clara. Eu não sei qual é o grau de conforto, nas suas respostas, pareceu-me algum conforto, no facto de ter tomado a decisão de ir contra aquilo que foi, digamos, o parecer do Departamento de Compliance em relação ao advisor para este processo. Porquê que está confortável com esta questão? Eu gostava que isto ficasse claro, pelo menos eu gostava que houvesse uma resposta mais clara, porque o resultado final que nós vemos, mesmo apesar das respostas que foi dando, é que o resultado final da venda não foi aquela que nós vemos pelos números. Portanto, é um resultado em que há uma forte perda, um forte prejuízo e, portanto, convém aqui perceber qual é este grau de conforto, para mim não é muito claro. Em relação ainda a este processo todo do novo banco, há aqui uma questão que me parece relevante, é que o próprio Governo tem demonstrado algum nervosismo e tem sido público que não está completamente seguro, e haveremos de ouvir o Governo, portanto não será hoje aqui, de que o interesse público foi sempre defendido. Isto é talvez curioso, ou talvez até um bocadinho triste, deixe-me dizer assim, não tem a ver agora com o novo banco, mas com o Governo, porque quando colocamos as questões ao Sr. Ministro das Finanças, a reação que ele teve na altura, mas já veremos falar sobre o assunto, o atual Governador do Banco de Portugal reagiu com uma agressividade quase incontrolável em relação às dúvidas que nós fomos colocando. Mas pronto, isto é uma questão para outros momentos. Uma outra questão, Sr. António Ramalho, é a seguinte. O PSD, como sabe, enviou um conjunto de perguntas ao novo banco, que responderam também. Nessas respostas que foram dadas pelo novo banco, faz referência ao facto de estes processos de venda terem sido feitos num ambiente concorrencial. Havia vários intervenientes. Diz que há vários concorrentes. Diz também que, nessa resposta, que há confidencialidade em relação a esses concorrentes. Mas também diz que vai pedir autorização a esses concorrentes para poder divulgar o nome dessas pessoas, dessas entidades que participaram nesses concursos ou nesses processos. Eu gostava de saber quando é que se já tem essa informação em relação ao pedido que terá sido feito aos concorrentes e quando é que poderá divulgar que concorrentes é que estamos a falar. Uma outra questão que quero colocar aqui nesta parte final, digamos, da audição e que é da máxima relevância, como sabe, o Fundo de Resolução foi chamado a pagar quase 3 mil milhões de euros, todos sabemos isto, e este montante traduz um esforço do Orçamento de Estado, dos contribuintes, todos os portugueses, e, portanto, ainda falta, neste processo, digamos, há 900 milhões de euros que podem ser chamados também a serem pagos. A minha pergunta é esta. O que é que o novo banco vai fazer diferente, depois de 3 horas de audição, Sr. Doutor, o que é que vai fazer diferente para que no próximo ano não venha novamente juntos portugueses apresentar a fatura de 900 milhões de euros? Ou seja, o que é que nos garante, o que é que nos pode dizer aqui hoje que possa garantir que haverá aqui uma redução ou então nada de transferência, digamos, dos portugueses para o novo banco? E já agora, uma questão também muito relevante, e eu gostava que respondesse a esta questão, acho que já foi colocada, mas não respondeu, que tem a ver com ativos abrangidos pelo capital contingente. Ou seja, qual é o montante de ativos abrangidos no capital contingente que falta, digamos, que estão lá em termos líquidos neste momento, ao momento de hoje, para percebermos que efeitos poderá ter no montante transferido para o novo banco. Esta informação é muito relevante, porque se o montante for muito pequenino, não haverá aqui lugar digamos, a grandes pagamentos. Nesta parte final, Sr. António Ramalho, deixe-me dizer o seguinte também. Penso que nesta audição é importante dizer-lhe que nós não ficam tudo esclarecido. Há muitas questões por esclarecer. Nomeadamente a questão da venda dos imóveis, que deu as respostas que nós colocamos e deu algumas respostas que é fundamental que sejam dadas, mas a verdade é que não há aqui um claro esclarecimento da nossa parte, não ficamos completamente convencidos. E se há questão que importa a uma instituição financeira, a um banco, a uma empresa, mas ao sistema financeiro, é a confiança e, portanto, que tudo isto seja muito bem esclarecido e, portanto, não haja aqui nenhuma dúvida em relação à forma como
como se tem comportado na sua gestão. E, portanto, eu acho que as matérias têm a ver com as vendas, com as avaliações que foram agora colocadas também pelo Sr. Deputado João Paulo Correia do Partido Socialista em relação aos valores dos imóveis, mesmo antes da venda, e a sua percentagem que compõem o Fundo de Resolução. Para concluir, eu acho que estas questões... Obrigado, Sr. Presidente, eu termino já. Estas questões têm a ver com a avaliação dos imóveis, a avaliação prévia, o momento em que foi feita a avaliação desses imóveis foram vendidos. Se foi feito agora, antes da venda, se foi feito há 6 anos atrás ou há 10 anos atrás, é muito relevante para que se perceba de forma definitiva o que é que está aqui em causa, porque as questões, a forma como foi respondido, não fica claro, Sr. Dr. António Ramalho. Eu acho que era importante que esclarecesse e percebamos que se estamos a falar de venda de imóveis que foram avaliados há 20 anos, ou há 10 anos, ou há 2 anos, ou no momento anterior à venda, é completamente diferente. Agradeço, Sr. Presidente. Obrigado.